Nossa aula já vai começar. Centro Educacional Recanto do Senhor. Bom estudo! Então, crianças, na nossa aula, nessa semana, nós vamos estar trabalhando o projeto de leitura. Todos os dias nós vamos trabalhar a história que a gente vai ouvir hoje, certo? Prestem muita atenção. A hora do conto. Leve como a pluma, alta como a torre, quente como o ninho e doce como mel. Assim era a casa dos sonhos de um menino que cresceu com o sonho de ter essa casa. E um dia ele resolveu construir a casa com suas próprias mãos. E então ele construiu a sua primeira casa. E ele fez de papel. Mas quando a casa ficou pronta, vieram os ventos de todos os lugares do mundo e levaram aquela casa, que era leve como a pluma. Mas o menino não desistiu. Então ele construiu outra casa na beira do mar, com a areia da praia. Mas mal a casa ficou pronta, vieram todas as ondas marítimas do mundo e destruíram aquela casa, que era feita de areia, que era alta como uma torre. Deu vontade de desistir, mas o menino não desistiu. Ele precisava de uma casa, não queria abandonar o seu sonho. Então, resolveu fazer uma casa de madeira. Então, ele pegou toda a lenha que tinha nos bosques e então começou a construir a sua casa, que ficou no meio das folhagens. E mal a casa ficou pronta, vieram todos os raios numa grande tempestade e queimaram toda aquela casa. E aquela casa era quente como um ninho. E o menino pensou, eu vou desistir, mas ele não desistiu. Então ele chorou muito sobre as cinzas daquela casa, que era quente como um ninho. E então ele resolveu fazer outra casa, uma casa feita de açúcar. E aquela casa tinha o telhado, a porta, as janelas, e mal a casa ficou pronta, vieram todas as formigas de todos os lugares do mundo e devoraram aquela casa, que era doce como mel. O menino então desistiu de construir qualquer coisa com as suas próprias mãos. E o tempo passou. Um dia, um homem lhe perguntou, menino, onde é a sua casa? E o menino pensou e respondeu, eu moro na casa dos meus sonhos, que é leve como a pluma, alta como a torre, quente como o ninho e doce como o mel. Esse texto, ele foi adaptado e ele é de Ricardo Albert e o título dele é A Casa dos Sonhos. Então, vocês viram, crianças, que legal as casinhas que o menino fez? Vocês gostaram da história? Então, como eu já disse para vocês, durante essa semana, nós vamos estar estudando sobre essa história, A Casa dos Seus Sonhos, né? Então, nós vamos trabalhar hoje a interpretação de texto. E todos os dias nós vamos falar um pouquinho sobre essa história, certo? Então, vocês vão preparar o caderno de vocês, de português, fazer o cabeçalho e colocar o tema. O tema é interpretação de texto. E o título da história é Casa Feita de Sonhos, certo? E aí você vai fazer no seu caderno as 4 perguntinhas e responder sobre essa história.
A primeira questão: a história acontece com quem? Você vai colocar aí. 2. O que ele queria? Ele é a pessoa da história, certo? 3. Como era essa casa? E 4. Desenhe como você imagina a casa do menino, né? Então, ele fez aí 4 modelos de casa. Então, você vai desenhar como você imagina a casa dele. Ok, crianças? Então, prestem muita atenção, façam bem bonito e não esqueçam, me mandem fotos. As fotos são importantes porque mostram a sua participação e que você está assistindo todas as aulas, certo? Então, um grande beijo e vamos para a nossa próxima aula.